ter alguns momentos que provavelmente eu vou tirar, porque pode ser alguma coisa mais assim. Só fica na íntegra quem vê ao vivo. Eu tiro parte porque de repente a gente levantou para beber uma água ou para ir ao banheiro. Ou eu tiro parte porque eu considero que são muito sensíveis, não tô afim de daqui a 1 ano, 2 anos alguém assistir e falar assim, então eu vou lá, tiro uma parte, outra. Quer ver tudo, tem que ser ao vivo, depois algumas partes podem ser retiradas, tal. Então vamos lá. Galera do YouTube, exatamente esse aqui, o papo com PH, papo de ufologia, papos de conversa, são os que vocês mais gostam. E aí, estou gravando mais um papo aqui, recebendo PH Carvalho do podcast Acredite Se Quiser, porque ele só traz as histórias, você acredita se tu quiser. Exato, obrigado, esse nome sempre salva. Já falei na live passada, vocês podem bater papo à vontade, mas a gente não tá obrigando ninguém a acreditar, né, Jacalma, né? Não tô, nunca obriguei. A gente tá só passando, a gente tá só brincando de telefone sem fio aqui com vocês. Nunca obriguei ninguém a acreditar, mas eu recomendo que acredite, porque eu tô aqui pra isso. Pode salvar vocês um dia. Eu tô aqui pra isso, então vamos aqui com mais um bate-papo maravilhoso com PH. PH, logo no começo, como a galera te encontra, como é que é, no final a gente repete, mas fala aí. Perfeito. Acredite Se Quiser podcast. Vai lá no Instagram, vai lá no Spotify. É só digitar Acredite Se Quiser que me encontra lá lindamente. É mais ou menos lindo, né? Mais ou menos, assim. Né? Não, me encontro lindamente. Se eu sou lindo ou não, não foi isso que eu falei. Eu falei que o modo de me encontrar é bonito. É fácil, entendeu? Não. Aí realmente, aí você está sendo correto. Informação, acredite se quiser. Pois é. Ô, gente, eu até falei com o Jacaúna que eu tô com barba de mendigo, eu preciso fazer a barba, tô todo... Mas enfim. PH, que parada é aquela ali do alienígena do pote que você estava rifando? Como é que é? Rifa? Vendendo? Aqui, ó, atrás de mim, ó. Sorteio? Como é que é? É rifa. Pega rifa. lá. Dá pra tu pegar? Vou sortear 2. Esse aqui, ó. O facehugger do Alien. Olha que maravilha. Cara, é muito legal. É muito bem feito. E pra participar de sorteio tem que matar quem? Ninguém. Ainda. Só lá no Acredite Se Quiser, no Instagram do Acredite Se Quiser, tem um link lá nos destaques. Só clicar lá, entra na rifa, escolhe o número, R$10. Se quiser comprar mais números, fica à vontade. São 100 números. Vendeu, nós vamos sortear os 2 aí. Maravilha. E são luminárias, tá? É porque eu tirei das minhas ali por causa da altura, mas ele vem com suporte luminário, ó. Passei bateria. É aquela que tá lá atrás. Aí você põe ele aqui em cima e é uma luminária. Muito bom. Muito legal, muito prático. Quem estiver assistindo no YouTube, você tá assistindo com uma semana de atraso, tá? Porque eu só vou postar semana que vem. Mas acho que dá tempo. Da rifa. Não sei, já vendeu quase metade. Então, se der tempo, porque... deu, se não der, cara, rodou. R$10 pra pegar um desse aqui vale muito a pena. Ainda mais quem gosta de ufologia, isso aqui na estante, meu amigo. Isso aqui é o que há. O que vem de gente que em casa me pergunta se é de verdade. O facehugger é de verdade, realmente. Eu falei que eu achei andando no quintal. Aí ele, sério? E você pegou com a mão? Eu falei, peguei pelo rabinho assim pros lados. Meu Deus do céu, tá certo. Acredito. O outro é mais difícil de justificar que eu achei ele vivo, né? Porque é um ET de Varginha aqui, ó. Aí fica meio difícil de justificar que esse aqui tava vivo. É verdade. Mas o outro ali, o pessoal costuma dar uma leve acreditada. Um dia tu tava dando uma volta em Varginha, e aí tropeçou, tava ali no chão, o ET de Varginha. E tava no cantinho do muro, empurrou pra dentro do pote e tampou. Pronto, acabou. Tava fedendo um pouquinho. Não tinha cuidado de sequestrar o mudinho, não? Não. O mudinho não cabia no pote, não. Entendi. Aí ele ficou por lá mesmo. Excelente, PH Carvalho. Muito obrigado pela presença, meu caro. Você Tamo junto, valeu pelo momento jabá aí. Sempre um querido. Inclusive, tô esperando o convite para a parte 2. Eu não sei nem se a parte 2 vai ser comigo, mas fica aí, né? Claro, mas nosso especialista em física quântica e assuntos tecnologia alienígena é você? Não sei, tem tanto tempo que eu gravei aquele programa que eu achei que já tinha gravado a parte 2 e eu não tinha participado. Não, a parte 2 ainda virá, ainda será gravada. A gente programa... tem muito pra conversar ali, ficou muito ponta solta. Aquele programa, o PH me desafiou. Tu fala sobre tudo? Eu falei, sobre tudo. Qualquer coisa que tu falar aí, eu tenho a resposta. E ele desafiou, ele apertou aí. E a gente foi muito bom, aquele lá foi muito legal. E, cara, é muito legal. Depois eu vou editando, eu fico rindo sozinho aqui. Minha mulher acha que eu tô maluco, que eu vou escutando o programa sozinho, que eu vou rindo. Muito bom. Inclusive, PH, você já pensou em colocar
o podcast num canal do YouTube, upar o áudio. Botar um videozinho só com aquela reverberação. Já. Inclusive tem, tá lá. Só que acontece, o YouTube odeia que eu uso coisas dos outros sem pedir autorização, as minhas músicas de encerramento. Aí eu publico, o YouTube vai lá e au! Não pode publicar por causa que o Iron Maiden falou que você não pediu. Então aí eu te falo, você teria, se é só a música de encerramento de abertura, sem a trilha mas no meio, olha só o que acontece. É só você mudar essa trilha do começo do final para o YouTube. Sim, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas... É aí que tá, eu fazia isso antes. Eu lanço no Spotify lá, dá 12 mil, 15 mil download no episódio. Aí eu lanço no YouTube, tem um outro trabalho. Xeran mandou R$6. Lá, dá 200. PH, estou te autorizando a citar os conteúdos classificados para convencer o Jacaúna. Se ele negar a verdade, consideraremos a sonda de 9 polegadas. Xeran mandou alguma coisa isso? Essa Xeran mandou aí, ó, recado. PH, estou te autorizando a citar os conteúdos classificados para convencer o Jacaúna. Se ele negar a verdade, consideramos a sonda de 9 polegadas. Que é isso, gente? Que absurdo. Que absurdo. Jacaúna, acho que é um bom ponto de partida para o nosso papo hoje. O Asta Xeran, o que você acha dele? Asta Xeran. Bom, eu gravei lá nos primórdios, sei lá, no segundo ano do Mundo Freak, final do segundo ano do Mundo Freak. Gravei o especial Asta Xeran, número 100 do Mundo Freak. Eu fui o host, o único programa lá do Mundo Freak que eu fui o host. E, cara, eu gosto muito do Asta Xeran, no sentido de gostar da história ali, de como ele surgiu, do áudio. Eu acho muito curioso porque ele fala em português, né? Sim, sem sotaque. Né? Acho incrível, assim, o fato de ser um negócio, uma história muito brasileira, né? Muito brasileira, muito nossa. Acho que, né? Que tem todo um lore do pai dele, tem toda uma atualização do lore de quem é Asta Xeran, tu sabe das atualizações, né? Mais ou menos. Eu sei lá, qual é o nome do pai dele? Truston Tra, como é que é? Tem lá tem o pai, né? E aí uma das atualizações é que Asta Xeran não é uma pessoa, é um cargo, né? Sim. É o cargo de comandante galáctico. Então tem tudo isso, tem várias, supostamente... Eu falei até isso lá no Acredito que de repente pode ter vários Asta Xeran. Cada pessoa conheceu um que é um título, tipo comandante, sacou? Sim. De uma frota, de uma nave que desce aqui, sei lá, e se comunica. Mas o meu ponto Jacaúna, é que eu nunca acreditei muito nessa história, sinceramente. Eu sempre achei uma coisa assim muito bicho grilo, saca? De hippie, nova era, não sei o quê. Pois é. Mas quando você começa a escutar uns relatos assim, eu tinha um câncer em metástase e o pessoal do Asta Xeran me curou, e te prova assim que tinha e foi curado. Não me prova que foi eles que curaram, mas prova ali, meu exame do antes tá aqui, meu exame depois tá aqui. Você fala o quê? O que você vira pra pessoa e fala, mentira, Asta Xeran não existe? Não tem jeito, né? Então, eu sempre achei a história muito boa. Sempre achei que faz sentido até. Tá? O foda é que é o seguinte, geralmente na ufologia, PH é chat. Vou até diminuir minha câmera que eu tô me sentindo cabeçudo aqui, porque eu acho que eu dei um close muito grande na minha cara. Eu diminui um pouco aqui a minha própria câmera, porque eu dei um close gigante em mim mesmo. Aí é complicado. Galera, vocês não reparem que eu tô fungando, não, eu tenho sinusite. Ontem aqui em Belo Horizonte estava fazendo 50 graus, hoje tá fazendo -8. É difícil aguentar, é difícil. Tem uma história aqui em Belfort da pessoa que morreu de sinusite. Nossa. Cara, eu sinto... Tava na igreja, o sino caiu assim. Putz, eu aqui me explicando ainda. Tá, vai, volta pra Xeran, melhor. Vai lá. Eu lembrei daquele Tiranossauro Rex, aquele Tiranossauro Rex da piada, já viu? Qual? Ele sempre conta piada e no final ele chora. Só as piadas ruins? Não é piada, é ótima. É que você não tá capacitado pra entender a beleza da piada. Desculpa. É porque eu perdi minha inocência há muito tempo. Então, o que acontece? Eu acho que o Asta Xeran, assim como a maioria dos assuntos de ufologia, de mistério de forma geral, eu acredito. Mas eu não acredito
na grande maioria dos relatos ou das pessoas que trazem o relato. Entendeu? Mas Entendeu? vamos por exemplo, você pega 100 relatos aí, você então, pega 80 biruleibe, 20 ali você tem que dar uma atenção. Então, eu tiro muito menos. Eu tiro pra 100, eu tiro 1 ou 2%. Entendeu? Jacaúna, se tiver um com um relato consistente com uma coisa que te deixa com a pulga atrás dele, já é o suficiente. Não, sim, esse que é o ponto. Eu acredito. Tem casos que a cada 1000 eu vou acreditar em 10, que é um número 0,1% e não 1%, né? Mas esse que é o ponto. Eu acho que às vezes, PH, o pessoal, né, da galera da ufologia, os entusiastas da ufologia, que nem eu, que nem você, a galera que escuta um dos nossos podcasts por causa da ufologia e tudo mais, eu acho que o pessoal se perde muito em qualquer coisa. Vira terra plana da ufologia, sabe? Mas olha só, o que você qualifica como qualquer coisa? Vamos lá, porque é muito subjetivo. Claro. Chega um cara pra você e vira pra você e fala assim, Jacaúna, você acredita que eu tava lá no sítio da minha avó e todo mundo foi, sei lá, no casamento e resolvi ficar lá? Desceu uma nave lá no quintal, desceu 3 bichinhos cabeçudos lá, com os dedos compridos, brilhando na ponta, e vieram, mandaram um raio em mim e falaram assim, a gente quer tomar café. Aí eles me obrigaram mentalmente a fazer café, eu pus café, eles tomaram café, eu tive que assar uma broa pra eles comeram, entraram na nave e foram embora. Você vai virar pra esse cara e falar assim, bicho, para, você tá ficando maluco. Então, PH. Pode estar, e se tiver sido verdade? Isso é, os bichos tivessem descido lá pedindo café e broa. Esse que é o ponto. Eu não vou chegar... maluquice que às vezes é real, cara? Mas esse que é o ponto. Olha só como a gente tá estruturando bem a conversa já de começo. Nesse seu exemplo, não cabe a mim chegar pro cara que está me contando um relato que eu pedi pra ele contar e falar assim, é mentira. Eu não tô ali pra julgar. Eu pedi pra ele me contar, ele tá me contando. Mas dentro de você já fez julgamento. Esse cara tá me zoando. Agora, se ele pedir minha opinião, se eu acredito ou não, eu vou falar, não. Se ele me pedir... É esse meu ponto. Pô, é uma história você me... Agora, esse que é o ponto. Por que eu tô te falando isso? O que mais tem na história são relatos de anjo, de demônio, de Deus, de não sei o quê, falando para as pessoas fazerem coisas esdrúxulas. E aí, pra eu acreditar numa pessoa que Deus mandou ele matar o filho, ou um alien pousou e mandou ele fazer uma broa com café, pra mim é a mesma coisa. Só que um é nocivo à sociedade e o outro é só uma história. Entende? Sim, mas meu ponto é que é tanta maluquice. E se realmente tiver descido uma nave lá e os aliens tiverem pedido broco café? Então. O Kling, quando eu tava gravando Ufologia Bizarra com o Kling, olha a história que ele me contou. Um cara tava vindo com a bicicletinha na estrada de terra, ele era caseiro num sítio, sei lá, ele tava indo pra casa dele, ficava a uns 3 km de distância da fazenda pela estrada de terra. E tinha um açude. Ele tava indo e tal, aí ele viu alguma coisa na beira do açude, ele achou que fosse um carro na estrada de terra que tivesse perdido o controle e caído na beirada. Ele parou a bicicleta e desceu o barranco pra ver o que era, ver se precisava de ajuda, tinha alguém. Ele chegou lá e viu uma nave com um ET. Valeu, Astacheran, obrigado! Vai, aí parou a bicicleta. Ele viu uma nave com um ET, tipo um Grey, assim, com uma bacia, pegando água do açude dentro da nave, num buraco dentro da nave. Aí quando ele chegou perto, o ET assustou, jogou a bacia dentro da nave, entrou pra dentro da nave, ela fechou e foi embora. Então, isso pra mim... O ET tá pegando água com a bacia, Jacaúna. Não. É esse que é o ponto. Até aí o cara tá de baciada pegando água, eu posso acreditar. Agora... só porque ele é ET, ele não existe bacia no planeta ZT? Pois é, mas para pra pensar. Ele tá numa nave. Ele precisa parar, encher uma bacia de água e colocar na nave. Então, aí... Ele tá numa nave, ele não pode sugar água, parar ali, a água entrar, ele tem que descer e pegar com a bacia. Então, se eu tiver num carro de 200 mil e ele tem um radiador e ele começa a ferver, eu vou ter que parar e encher o radiador, porra. E daí que o carro custa 200 mil? Como é que eu falo? Você vai duvidar do cara que comeu a broa com o ZT? Não, aí que é o ponto. É foda. Aí que é o ponto. Esse que é o julgamento. Se eu tiver me questionando sobre a necessidade do ET parar a nave para pegar água de bacia, eu tô indo longe demais. A pergunta é, eu acreditaria nesse relato e botaria como ferro e fogo é real? Não. Eu ia falar assim, valeu,
Anotado, registrado. Vamos ver. Entendeu? É isso. Eu não vou falar, caralho, errado. Puta que pariu. Vou botar aqui no meu documento provando. Mas aí meu ponto. Que isso você aconteceu. não acredita porque eu tô te contando uma história que o cliente me contou, que alguém contou pra ele. Aí é aquele telefone sem fio e, putz, não tem credibilidade que o nome da pessoa, o que a pessoa é e tal, se perdeu no meio da história. Ricardo, Só existe uma história. R$4. Mas vamos supor que seu pai, seu avô, papo de um tio pessoal, seu, não seu é? irmão, sua Mas namorada, o que vocês chega pra pensam você e de fala caras assim, como você Bob sabe o que eu Leslie acabei e de Bruce? ver? Qual Ó, a chance olha, de conta a isso mesma ser história. uma cortina Você vai de acreditar. fumaça? Olha só. O meu ponto é que a gente não sabe O quem que é Ricardo, esse cara que conta essa história. o Ricardo mandou uma mensagem aqui. Esse Asta é o papo de pessoa New Age, mas o que vocês pensam de caras como Bob Lazar e Crush? Qual é a chance disso ser uma cortina de fumaça? A gente já te responde, Ricardo. Já que tu mandou a pergunta, eu já vou te responder. Muito obrigado pela pergunta. Bob Lazar, ó. Mas vamos aqui. Então, TH, repete o que você acabou de falar, por favor. Eu te falei o seguinte, se alguém que você confia, parente, Certo. quem for, chega e te conta essa história, você não sabe o que acabou de acontecer. Eu tava voltando do sítio da minha tia, de bicicleta, e eu vi o ET lá pegando água com a bacia jogando na nave. Você vai acreditar. Aí eu Você te vai falo. Aí sim. Inicialmente, depende. Mas olha só, É um tio calma, eu não chapado, terminei. é um tio maconheiro, é um tio, Mas é aí um tio tá meu- bêbado. A gente Mas aí que elimina é o isso. ponto. Agora, é uma pessoa séria. Aí Não sim. sei, Não, mas não, aí é meu sendo ponto. meu parente, Meu sendo ponto é meu esse. parente. Às vezes esse cara Certo. contou pra filha, e a filha acredita porque é o pai contando. Sim. Às vezes o cara, Sim. eu não sei se ele tem costume de enxugar a cana, sacou? Sim. Aí eu já não sei. Mas então, PH, isso aí é a magia dos relatos. Isso é a magia dos relatos. Você tem que saber a fonte. É que nem quando falar, eu vi ET. Aí o cara que viu o ET tá com um cigarro de maconha na mão e a lata de cerveja na outra. Porra, quer dizer o quê? Quer dizer nada. Só quer dizer que ele fuma maconha e bebe cerveja. Isso facilita ele ver ET? Não sei. Tem Pode gente ser diz que sim, a gente não sabe. Esse que é o Pode ser ponto. que sim. Esse que é o ponto. Pode ser que sim. Então, sim, a fonte dos relatos está diretamente ligada, proporcionalmente, à fidelidade deles. Não tem como, pô. Isso aí não chega a ser um problema. Isso é um embasamento. Afinal, se chegasse lá no Congresso americano, na situação que estava acontecendo até há pouco tempo, com mais atenção, antes das eleições aí deu uma amenizada bastante agora. Mas chegasse lá, não fosse o cara que serviu, alta patente, não sei o quê. Fosse um cara que trabalha numa fazenda no interior do Texas. Tu acha que estaria aquele carnaval todo? Por quê? Depende de O quem Michael tá Presley falando. era um fazendeiro do interior do Novo México lá, e deram pra ele crédito. Ele que achou o acidente de Roswell. Ah, porra, mas olha só que você tá falando bagulho de 50 anos atrás. Não! Acharam 50 Não, mas anos atrás. começou com o Zé das Couve, é vermelho lá do meio do deserto do Texas, sei lá de onde. Mas não é isso que levou o Congresso americano. Você acha que não? A- Aí essa afinal- história foi, caiu no afinal- exército, desmentiram e tal, não sei o quê, não sei o quê. Afinal, o caso E uma Varginha... coisa classificaram. Então, o caso Varginha tem lá o relato de primeira mão das meninas. Gravado, filmado, entrevistado 1000 vezes. Se as meninas fossem adultas formadas já, com seus 30 anos, e fosse, sei lá, oficiais da aeronáutica, você acha que o papo seria diferente? Cara, no caso de Varginha, pra mim ia ser a mesma coisa, porque não foi só o relato das meninas que fez o caso Varginha ser o que é. Foi uma conjuntura, um tanto de coisa que aconteceu lá que a gente junta. Mas... Alguma coisa aconteceu. O relato delas ajuda, Mas sozinho não convence. Mas a qualidade dos detalhes do relato muda de acordo com a capacidade da pessoa. Tanto de conhecimento geral, afinal, tu E a vê um interpretação que a pessoa piloto, vai ter. um piloto descrevendo uma nave é uma coisa. Uma pessoa que não, Sim, concordo. que não tem conhecimento aeronáutico descrevendo uma nave é outra coisa. Por quê? Porque Sim, eu concordo. depende É a interpretação da dela, fonte. do conhecimento Exatamente, dela. depende Exato. da fonte do relato. Então, Cara, o relato Isso original muda. delas, elas não falaram que viram ET. ela Elas é o falaram que demônio. viram demônio. Sim, Era o demônio. esse sim. que é o ponto. Entendeu? Eu Por falava isso assim, eu que eu pensei em gosto- ligar pro Jacaúna assim que cheguei em casa. Entendeu? Esse que é o ponto. O peso dos relatos muda muito. Então, quando você vem aqui na pergunta original sobre Asta Cheran, eu acho que é muito interessante. Eu gosto muito da história de Asta. Mas, como eu estava dizendo, a cada, sei lá, 100 histórias de Asta, eu vou levar atenção em 2.
em 3 talvez. Por quê? Porque a partir daí, qualquer pessoa, por qualquer motivo, vai falar, e é aí que dilui a verdade. Isso é, um relato que é super forte, que é super interessante, acaba se diluindo porque N pessoas têm interesses próprios, seja por dinheiro, seja por atenção, seja por fama, seja por maluquice, seja por droga, seja por neurose, vai dar um monte de relato. Aí você não sabe o que é o relato. Qual é o relato mais correto? Alguns vão copiar o relato original, né? Outros vão parecer que corroboram o relato original porque a pessoa escutou do tio, do sobrinho, do sei quê. E aí tu fala, pô, esse relato combina com esse. Às vezes o combinar é porque a segunda pessoa escutou a primeira. E aí tu já se perde. Então isso dificulta muito o trabalho da ufologia, e levando isso para uma espécie de investigação policial. A investigação policial vai se basear em relatos, mas o relato cada vez menos condena pessoas. O testemunho, ele é muito bom, mas o testemunho só, quanto mais para frente nos anos a gente vai indo, o testemunho puro condena menos pessoas em assassinato, por exemplo. Porque você vai procurar DNA, vai aparecer provas materiais. Por quê? Relato, eu sempre lembro daquele lance do eu vi o olho azul. Não, aquela, quando caiu o avião do Eduardo Campos, teve uma pessoa que disse... Eu vi o olho azul do meu candidato. Eu vi o olho azul do meu candidato, entendeu? A pessoa disse que viu o avião caindo, eu vi os olhos do candidato quando tava caindo o avião. Aí tu fala, tu vai falar que esse cara tá mentindo, pegar o relato dele, pô. E aí, tu acha que é mentira ou que é verdade? Que ele realmente, enquanto o avião estava caindo... Sim, de repente ele olhou pro céu na hora, na janelinha, e o Eduardo Campos estava olhando pra janela pra ver o dia cair e viu o olho azul. Não sei. Pois é, mas esse que é o ponto. Pela lógica, pela física, pela ciência, pela biologia humana, não podia ver nunca. Não dá pra ver. Ele não podia ter visto nem o rosto, quanto mais o olho. Entendeu? Então, se for pra acreditar em qualquer relato, tem que acreditar no cara que viu o olho azul do Eduardo Campos quando o avião tava caindo, sabe? Então eu não posso falar, cara, você tá mentindo. Aí o cara vai falar assim, não, você não tem como provar que eu estou mentindo. Eu falo assim, realmente, provar que você não viu, posso, mas tu pode dizer que você viu outra coisa. Sabe o que é? Boa noite, Projeto 93. Fala, Roberto, e aí? Irmãos gêmeos? Já que é o tal do comportamento de rebanho. Sim. Um tempo atrás aqui em Belo Horizonte, tinha um pessoal fazendo crossfit na Savassi aqui. Eles passaram correndo numa região de bar. Todo mundo dos bares começou a levantar e correr atrás deles achando que era assalto. Mentira. Sério. Sério. E era crossfit. Às vezes, uma pessoa começa a falar que tá vendo alguma coisa no céu, todo mundo começa a olhar e falar que tá vendo também, e não tem porra nenhuma lá em cima. Mas as pessoas são induzidas a falar que tá vendo também, para não falar assim, eu não vou ficar de fora, eu vou falar que vi também. Isso é uma merda. Não, isso tem N estudos sociais que provam que isso acontece pra caralho. Tanto por quê? É muito do instinto humano. Imagina, você tá andando na rua, aí vem uma pessoa varada correndo, gritando. Sério, tu fica parado pra pagar pra ver? Depende muito da situação. Mas geralmente eu morando no Rio de Janeiro... mas você, meu amigo. Eu vou falar assim, eu vou pagar pra ver nada, eu pego meu filho no colo e eu me escondo, eu saio fora, eu não vou ficar ali, não é nada não, porra nenhuma. Eu meto o pé, pô. Entendeu? Por quê? Porque é sobrevivência. Quem fica esperando, se for merda de verdade, morre, não reproduz, já era. Então isso aí é muito normal, isso acontece nos macacos, em vários animais isso acontece. Às vezes a pessoa gosta de ufologia. Esse exemplo que eu vou dar agora, quem me deu inclusive esse exemplo foi o Dr. Arthur Gatti, quando ele estava conversando sobre esse negócio de cura milagrosa e tal. Às vezes a pessoa vive e fala assim, eu fui curado de um câncer pelo Astacheran. Mas você vai ver, a pessoa tinha um câncer? Tinha. Mas era um câncer inicial. Ela estava fazendo um tratamento e já estava naquele processo, a cura ia vir pelo tratamento, mas como ela procurou esse tratamento com a Astacheran e ficou curada, para a cabeça dela e para ela, é melhor atribuir que ela foi curada pelo Astacheran do que pelo tratamento. Concorda comigo? Na medicina, tem uma parada que o médico, dependendo da doença da pessoa, a pessoa comunica ao médico que vai fazer algum tratamento religioso e o médico é incentivado pelos órgãos do Brasil, por exemplo, a liberar.
Se não vai consumir, se não vai tomar nada que atrapalhe. Sim, se não vai atrapalhar o tratamento, exato. E aí, se for no final, pra medicina, pouco importa se a pessoa foi curada pelo remédio ou pela fé. A pessoa foi curada. Ela foi curada, Show exato. de bola. Então, Exato. beleza. Eu acho que muitas vezes o que acontece é isso. Teve um caso que uma pessoa me mandou exames. PH, eu vou te contar o que aconteceu comigo. Eu tava com câncer de seio e tal, não sei o quê. E tava desenganada. Tentei tratamento, não consegui nada. Vou te mandar os exames pra você ver. Aí eu fui num lugar tal, aí me encaminharam para uma sessão espírita, não é a minha palavra. Foi uma sessão espacial, alguma coisa assim. E aí eu fiquei em transe e eu senti que mexiam em mim, na minha forma astral. Depois passou um tempo para fazer os exames, eu tava curada. Tem um orbe voando atrás de você, essas vozes aí, hein? Tem alguma coisa acontecendo. O orbe voando atrás de mim. Tem um raio globular. O raio globular. Minha esposa tá aqui. Até perdi o que eu tava falando. Tá falando da cura da pessoa. A cura, eu perdi o ponto. Você conhece uma pessoa que foi num ritual espacial desse, se curou. Sim, e se curou. Aí foi lá e, fui curado pelo Astaxeran. Aí eu peguei os exames e mandei pro Arthur. O Arthur pegou os exames e falou assim, olha só, o câncer que ela tinha, a gente chama de câncer, não sei o que, aquela nomenclatura doida que só ele entende. É um câncer inicial. Ele responde muito bem ao tratamento que ela estava fazendo, que eu vi que ela fez o tratamento. Ela fez todas as sessões de tratamento. Ela não ficou com o tratamento em aberto. E depois disso, depois aqui pela data que ela falou, que eu tô vendo que depois que ela fez o tratamento, que ela foi procurar essa ajuda. Esse papo dela de que o câncer dela é inoperável, que não tinha cura e tal, as pessoas se assustam muito quando fala que tem câncer. Câncer é uma palavra assim que assusta muito as pessoas. E às vezes é uma coisa assim no estado tão inicial que um tratamento ali, aquele ponto, é 100% eficaz. A pessoa vai ser curada. Se ele vai voltar mais pra frente, mais agressivo ou não, aí é outra história. Mas aquele foco ali, ele vai ser eliminado. E a pessoa vai ser curada. Então o que ele falou comigo? Essa pessoa ela já estava com tanto medo disso, às vezes do histórico familiar de que perdeu gente, alguma coisa, ela estava com isso na cabeça que ela ia morrer e ela atribuiu que foi um milagre, porque ela fez o tratamento, mas ela preferiu acreditar que foi o Astaxeran lá e o pessoal que curou ela. Quando na verdade não, eu tô vendo aqui que foram o tratamento que ela fez que curou ela. Sim. Saca? Sim. É isso aí. Aí quando você for chegar aí e conversar com ela, um pouquinho, a pessoa que ela vai conversar não sabe nada disso. E como é que você tá? Menina, você não acredita? Eu tava com câncer e tal, em estado avançado, tava desenganada pelos médicos, mas aí o Astaxeran me curou. Como assim? Ela conta essa história. Pô, ela tá contando pra uma amiga, sei lá, a pessoa vai acreditar. Sim. Vai chegar pra outro e falar assim, você acredita que uma amiga minha tava assim, assado e foi curada com o negócio? É mesmo? Eu vi, é minha amiga, ela não ia mentir pra mim. Sim. Essa outra já vai passar pra outra, vai passar pra outra, vai passar pra outra, vai passar pra outra. Pronto. O mito Astaxeran está criado com uma coisa que não era sobrenatural, nem ufológica, nem nada. Tem aquele lance, pegar. Quanto menos a gente conhece de alguma coisa, de alguma área, mais a gente é permissivo de aceitar as coisas. Sim. Quanto menos você conhece de edição de vídeo, de edição de som, de medicina, de biologia, de espaçonave, de qualquer coisa, mas você aceita que aquilo ali é possível, porque você não tem como trocar. Não, isso aí não pode, isso aí não tem como acontecer por causa disso. Se você não tem argumento, a outra pessoa vai te falar qualquer coisa e tu geralmente vai ficar sem argumento e vai ficar quieto, ou vai aceitar que aquilo ali pode ser uma verdade, né? Tipo a história da Terra plana. Quanto menos você conhece sobre, mais você começa a falar assim, porra, eu acho que faz sentido. Se você ficar se você não entende muito sobre, e você fica um dia inteiro assistindo um monte de vídeo. Não, desculpa, você tem que ser cego pra você acreditar em Terra plana. Se você olhar pra Lua, você vai ver que a porra da sombra da Terra da Lua é redonda. É esse que é o ponto. Olha só. Você tem que ser cego. Esse que é o ponto. Um dia desse, tem um tempo, já tem uns 3 meses isso. Eu tava assistindo TikTok e o cara falou assim, aqui, essa é a prova que a Terra é plana.
Aí o cara tava mostrando no TikTok lá, fazendo vídeo. Ele gravou o vídeo, né? Tava comentando. Ele filmou a lua de dia. A lua tava no céu e tava de dia. Aí ele, a lua está aqui e o sol está aqui. É a prova que a Terra é plana, porque não tem como ter a lua de dia. E eu fiquei assim, ó, caralho. Oh, meu Deus do céu, E aí eu entrava nos comentários, as pessoas, porra, claro que não existe, porque não tem como a lua e o sol estarem no céu ao mesmo tempo. Porra, É porque um saca? acesa, o outro apaga, né? Deixa eu ver. Saca como as pessoas são muito boca aberta, não sabem nada, absolutamente nada sobre como funcionam os astros no céu. E aí a pessoa, caralho, ver o sol e a lua no céu, dá pra fazer isso todo mês, porra. Vários dias do mês dá pra tu fazer isso. Só não dá em lua nova. O Porra. resto do ano inteiro você consegue. E aí o cara olha, fala, caralho, é a prova, porra. E aí ele não consegue explicar por que ele vê o sol e a lua ao mesmo tempo. E aí, pra isso, pra ele, a prova de que não é plana é a prova que é plana, entendeu? Mas, Jacaúna, o meu ponto é que quando fica só nesses papos, igual eu tô te falando aí, aí o Arthur me explicou, é porque você não entende muito de tratamento, então pra uma pessoa leiga pegar esse aqui, você vai ver ele no exame que tinha um câncer. Aí depois você pega um outro exame, depois que ela fez o tratamento espacial, acabou. Você vai concluir o quê? Porra, o tratamento espacial fez o resultado. Mas não, é porque você não sabe ver o que foi feito ali no outro. Agora, você pega casos de pessoas que realmente estavam com câncer metástico. A pessoa tava assim, desenganada. O médico falou assim, ó, se você começar a sofrer muito, você pode entrar no paliativo aqui, o que a gente pode fazer é isso, para aliviar seu sofrimento. Porque eu não tenho o que fazer. E a pessoa conseguir um tratamento desse alternativo e se curar, e mostrar no exame ali que tá curada. O Arthur falou que foi um choque para ele, porque ele recebeu essa paciente antes, ele viu que ela tava em metástase, aí encaminhou ela paliativo e tudo. O Arthur é médico? Ele é oncologista? Ele é. Ele é cirurgião de cabeça e pescoço. E das principais atividades dele é a extração de nódulo cancerígeno nessa região. E ele falou que ele conversou com essa paciente antes, viu que ela estava nesse estado, infelizmente não tinha o que fazer, e ele falou que assustou depois de um ano quando a paciente entrou no consultório e ela falou que remarcou consulta lá com ele só para mostrar para ele que ela foi curada. Sim. E ele pegou os exames dela lá e não acreditou. Ela teve remissão de um câncer metastático pancreático, o mesmo que matou o Patrick Swayze. E aí eu te falo aquele assunto que a gente resvalou na outra live que a gente gravou. Esses tipos de relato também tem um monte em igreja, tá? Vamos ficar só na igreja católica ou na espírita, né? Espiritismo, igreja católica. Mas é que é meu ponto. A gente pode estar dando nome diferente para a mesma pessoa. Não. É isso que eu quero dizer. E aí que tá o ponto. Agora a gente diverge. São duas coisas diferentes ou é a mesma coisa? Isso é. É a mesma coisa com nomes diferentes. A pessoa que ora pasta ou para o ET da sua preferência intervir, o ET de sua preferência é o mesmo ser que intervém na outra pessoa que reza pra Deus, pra Jesus? Presta atenção. Eu sou uma pessoa extremamente religiosa. Certo. Muito religiosa. Fervoroso. Eu sou o Ned Flanders. Beleza? Aí eu vou aqui e começo a rezar. Aí aparece uma luz do céu e um ser envolto em luz desce pra mim e fala que, sei lá, vai me curar. Ou então fala, cuide do planeta, recicle seu lixo, não joga o vidro junto com orgânico. Dá esses conselhos de coach todo. Vai embora. Aí eu vou chegar na minha igreja e falar assim, eu tive a visita de um anjo do Senhor. Aí no outro universo orativo, o mesmo Ned Flanders não é religioso, mas ele é um ufólogo. Aí uma luzinha desceu do céu pra ele, brilhante, daí ele falou isso, aí ele chega lá na associação dos ufólogos, ela fala assim, eu tive um avistamento ufológico foda ontem. É isso. Aí se for pra alguém, sei lá do Tibete, ele vai falar, eu esqueci agora, qual que é o nome do deus do Tibete lá? É o... Buda? Sei lá, pois é, eu vi Buda. É isso, é a interpretação da pessoa. Eu tenho relatos, eu, inclusive vou lançar no Acredite Se Quiser em Jackson, a gente está preparando uma pauta lá de curas milagrosas. Eu tenho um relato de um senhor, que ele já tinha por volta dos 60 anos, muito bem de vida, estava com um câncer, acho que de pulmão já, e ele montou meio que uma UTI móvel, uma
montei assim, em casa, na casa de fazenda dele. Ele queria morrer lá. Era a paixão dele, era a fazenda. E ele falou que estava deitado um dia no quarto à noite. Ele acordou com um barulho meio estranho. Ele olhou pela janela e viu uma luz muito forte. E falou que pela janela entrou um anjo. O anjo chegou na cama dele, pôs a mão na cabeça dele e falou assim: vou te curar de todo mal e doença. E ele apagou e não viu mais nada. E no outro dia ele acordou, ele estava se sentindo melhor, ficou um tempo lá, voltou para a cidade, fez exames, sumiu. Ele jura que foi um anjo. Jura de pé junto que foi um anjo, que ele foi curado por Deus. Aí ele vem com aquele papo que ele tem uma missão, não sei o quê. Virou extremamente... Ele não era religioso, virou extremamente religioso depois disso. Mas para mim, ele teve um contato ufológico. E aí, olha como é interessante. Eu acredito nas duas coisas serem diferentes. Inclusive, concordo que umas podem se confundir com as outras. Talvez o ET ou o anjo não estão preocupados se são confundidos, né? Sim, eles querem fazer aquilo que eles querem fazer. E aí que é interessante. Na sua interpretação, nós somos manipulados e enganados pelos ETs a acreditar que eles são deuses. Não, pra mim, eles nunca se postaram como deuses. Mas, a gente que interpreta dessa forma. Não, mas esse que é o ponto. PH, se você está orando para Deus, e aparece um anjo da sua religião, é um sinal de Deus. E te salva. É um sinal de Deus, claro. É um sinal de Deus. Quer dizer o quê? Que aquela criatura está te induzindo e confirmando que ele é um representante de Deus. Exato. Então, os anjos são talvez de uma... Eu não vou usar a palavra maldade, que eles estão fazendo bondade. Mas, ao mesmo tempo, eles são de uma malandragem que está colocando as religiões na mente das pessoas para manter as pessoas presas num círculo. Vem cá, olha só, eles não... pelo menos que eu conheço, tem relatos ufológicos que a pessoa fala assim, somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus. Tem relatos ufológicos assim? Tem. Mas pra mim, eu saiba, eles nunca se colocaram como, nós somos enviados de Deus. Nós somos Deus. Mas esse que é o ponto. A gente interpreta assim. Mas esse que é o ponto. Tem muita gente que interpreta a Bíblia como tudo sendo ET. Desde a escada lá... Não, mas aí vai do seu interpretação. Mas esse... Se você cresceu dentro de uma igreja, você vai interpretar aquilo como obra de Deus. Se você não é uma pessoa religiosa, é ufólogo, você vai interpretar aquilo como sinais ufológicos. Eu tô falando de tipo de documentários que o cara é fervoroso em Cristo, lá nos Estados Unidos, ensina as crianças e fala pras crianças, isso aqui, são os anjos. Ele ensina que os ETs são anjos. Sim. Por quê? Pode ser também. Então, se isso na Bíblia do anjo de Deus ser a mesma pessoa e tem na Bíblia relatos de uma sarça ardente falando com o fulano de tal, é porque o ET intencionalmente fala, eu sou Deus, me obedeça, fulano. Não vamos esquecer de Moisés, que foi Moisés, né, que subiu o Monte Sinai, pegando fogo. Então... Ele fala, eu sou Deus. Então, assim, quando você diz, eles nunca dizem que são Deus, a gente que interpreta, não. Segundo a Bíblia, tem muitos relatos do Antigo Testamento, ou do Alcorão, do Torá, que aquele anjo do Senhor, o cara que vem avisar que Maria tá grávida. Eu sou anjo de Deus, você tá grávida. Fala que é de Deus. Então, se for para essa interpretação, sim, os ETs verbalizam que são enviados de Deus. Então, aí vai contra você dizer que eles nunca dizem isso, né? Quer ver? Olha só, eu tava conversando com o Tiquete outro dia. Isso aí é o anjo do D&D. Isso é o anjo de nível 10 aí do D&D. Isso é um caso ufológico... Ele tem... Deixa eu ver se eu acho aqui. Qual é essa imagem aqui? Eu acho que tem essa imagem aqui. O caso aqui não tá falando o ano. Mas tá falando que uma mulher chegou num parque, tava com a amiga,
E de repente ela viu uma luz e da luz se abriu e desceu um ser. Esse ser aqui, ó. Um anjo. E se reparar, a gente tem um outro ser aqui Aqui, do ó, lado. tá na live, tá na live. Parece Achei até a ele morte. aqui. Achei ele Parece aqui, até tá a na morte. live. Esse aqui, ó. Exato. Então, olha só a descrição do ser. Isso aí foi baseado na descrição dela. Anjo. Se eu falar que isso aí não é um anjo, Sim. mentira. Ele pode não ser anjo, mas que ele lembra muito a forma que a gente considera um anjo. E aí que eu te Agora, falo. se E aí que eu te falo. Essa mulher, pelo relato dela, ela considerou isso o quê? Um anjo ou um alien? um anjo. Um anjo. Então aí, quando Mas, te Jacaúna, faz a se eu vejo compilação... isso aí, se eu ver, eu gosto de ufologia, eu acredito Sim. nessas coisas. Eu sou muito mais pro lado da ufologia que se eu visse isso, eu ia falar que eu vi um alienígena parecido com um anjo. Mas 98% das pessoas que verem isso, eu ia falar que viram um anjo. Então, e aí já entra o que você disse. Se tu és tão religioso assim, tu deveria acreditar que era um anjo, não que era um ET. Talvez você seja mais ufólogo do que... mais entusiasta da ufologia do que religioso. Já pensou Cara, nisso? o meu ponto é esse. Às vezes a gente conheceu em algum período de tempo aí, sei lá, seres que a gente interpretou como anjos porque tinham essa forma. Sim. E é conveniente pra eles serem adorados, porque eles podem conseguir o que quiserem da gente pedindo. Ah, é a vontade de Deus, eu vou acatar Deus. Moisés, sobe aqui esse morro aqui pegando fogo e vem aqui em cima, que eu preciso falar com vocês, vai levar 10 instruções pro pessoal ali embaixo seguir que eu tô mandando. Você vai lá, pega e leva. Teve um relato que o ufólogo lá de Ceará contou pra mim quando a gente viajou pro Ceará, que ele contou pra todo mundo. Que eu fiquei muito maluco com o relato dele. Eu não lembro palavra por palavra desse relato dele, mas ele é um ufólogo, e aí ele era um ufólogo espiritualista. Daquele tipo que eu menos dou crédito. Mas eu fui ouvir, já tava lá no rolê, eu falei, vamos embora, né? Tô aqui mesmo. O tipo daqui levou pra gente pra ficar de mão dada pra ver ET e tudo, e disse que o ET tava no meio da gente Sim. e o ET tava na quinta dimensão, só se você tivesse o coração puro você conseguiu ver o ET. Esse foi exatamente a frase que ele usou. Você tem que estar com o coração aberto, em paz, para ver o ET, porque ele tá aqui. Eu tentei forte, me tremi todo. Talvez de tanto tentar eu não consegui. Mas, antes da gente ir pro rolê, ele deu vários relatos que aconteceram lá em... Qual é o nome do lugar que a gente viajou, cara? Esqueci o nome. Xadá? Quixadá, muito obrigado. Ele deu Eu um lembro desse relato... rolê que vocês fizeram lá. Ele deu um relato específico sobre... Por quê? Porque ele tava... Antes da gente ir pra esse rolê, ele fez uma palestra com slides, caralho, isso aqui. E aí, no final, né, ele começa a fazer os relatos. Nos relatos, ele deixou por toda a palestra claro que todos os aliens, todos, são bondosos. Não existe alien maligno. Não concordo com Calma, isso. exato. Ele falou, porque ele conversa com os aliens, ele troca ideia com os aliens, ele fala com os aliens visitam a casa dele, ele já foi dentro da nave. Ele diz que ele falou isso pra gente. Tá? Jacaúna, se eu for na favela, na Boca, aqui perto de casa, eu vou me dar super bem ali, todo mundo é amigo, porque eu cresci ali, eu conheço todo Então, mundo. Agora, se eu for na favela de outro bairro lá e pra lá, eles vão acabar comigo. Mas olha só, Entendeu? olha só. Você não pode generalizar. Foi você que disse que tem que acreditar em todos os relatos. Eu só tô te contando. Você acredita se quiser. E aí... Ó, reverti o jogo. E aí, ele disse que tinha um relato de um homem que foi abduzido. E esse homem tinha uma saúde muito boa. E o homem ficou doente. Doentou, aí foi abduzido de novo. Continuou adoentando, foi abduzido mais 6 vezes. E morreu. E aí ele falou que ele perguntou aos aliens por que a pessoa tinha morrido. E os aliens disseram que foi sem querer. Que não era a intenção. Foi sem querer, querendo. Que eles erraram. Que eles erraram e o cara morreu. E aí eu fiquei assim. Ele deu alguns detalhes lá, mas era basicamente isso. Os aliens erraram e sem querer o cara morreu. E ele disse, olha, por isso... Aí ele corroborou assim, errei pro moleque. Aí ele falou assim, é por isso que todos os ETs são bons. Eles erraram, a intenção deles não era matar a pessoa, mas a pessoa morreu. Aí eu fiquei assim, caralho, esse cara aí tá completamente louco.
Não é. Aí que tá o negócio. Eu já ouvi outros relatos, e não são poucos, de pessoas que tiveram sequelas fodidas depois de encontro com o OVNI, e depois tiveram um segundo encontro com os mesmos seres, e os seres se desculparam, porque eles erraram da primeira vez que abordaram ele. Não é a primeira vez que eu escuto isso. Então, não é. Mas olha só, esse seu relato aí não tem um problema do alien pedir desculpa. O problema é o cara acreditar tanto ao ponto Mas de... às vezes, ele a região ali, sei lá, os casos que ele conhece, é de uma raça. Sim, pode ser bonzinho. Sim. É igual eu falei das bocas aqui. Aqui, como eu conheço todo mundo e cresci junto, todo mundo se conhece, é todo mundo amigo. Mas não é porque eu cresci aqui e que eu conheço os manos tudo aqui, que todos os manos de todos os lugares são bonzinhos. Sim, mas aí, PH, é a consistência do relato. Se a consistência do relato é que todos os ETs, sem exceção, são bondosos e perfeitos, né? Eles são inerráveis, eles são foda. Operação Prato mandou um abraço. A porra do ET vai errar ao ponto de matar uma pessoa depois de abduzir a pessoa várias vezes. Vai contra o que ele mesmo disse. Ele disse que os ETs são perfeitos e bondosos. Os ETs sequestram o cara meia dúzia de vezes. O cara vai ficando doente progressivamente ao ponto de morrer. Quer dizer que duas coisas estão erradas no relato dele. Uma, que os ETs erraram, então eles não são perfeitos. Né? Mas na cabeça dele, o que eles... aprende uma coisa. A vida é igual Tetris. Seus erros se acumulam, seus acertos desaparecem. Só vai levar em conta para a versão dele os fatos ali que os aliens foram bons. Os que foram ruins, ele vai dar desculpa dele ali pra incluir no bolo que eles são bons também, que foi sem querer. Mas entendeu? Isso é o que eu tô falando com você desde o começo. Eu não posso acreditar em todo relato só porque é o relato da pessoa que tá ali. Não, eu não tenho por que mentir. Tudo bem, não tem por que mentir. E eu não tenho por que acreditar em tudo. Entendeu? Então acreditar em tudo só porque eu tô na boa fé, talvez seja ingenuidade. Porque as pessoas podem, sem maldade, exagerar, manipular, mentir, imaginar coisas. Como eu disse, se a pessoa não perguntar a minha opinião, eu vou ouvir com muita curiosidade, vou perguntar detalhes, porque eu sou um cara curioso, mas eu não sou obrigado a acreditar em tudo que as pessoas falam. Agora, se a pessoa pedir uma opinião minha, pô, você acredita em mim? Aí ela tá me dando a oportunidade para eu dizer o que eu quiser. Se ela tá me perguntando, ela tá pronta para escutar a resposta. Porque se ela tá perguntando sem estar pronta, aí ela garoteou. Eu posso falar, não. Ela vai ficar brava comigo, é o problema dela. Né? Mas eu vou... Essa parada é complicada, cara, porque... Claro que é. A gente falou na última live por alto, a gente não chegou a entrar, né, a fundo nesse assunto. Eu comentei na última live do Clifford Stone, que era um cara que trabalhava num departamento americano, e era um departamento especializado em recuperação de destroços. Olha só, eu sou chofin. Todos nós somos. O lance, né, vai muito por isso. Por exemplo, esse ET aqui... Lembrei, calma, senão eu esqueço de novo. Vai. Clifford Stone. Ele tinha ele trabalhava nesse departamento, ele chefiava esse departamento de recuperação de destroços de naves. Pois bem, quando ele deu baixa e ele resolveu pôr a boca no trombone, isso foi nos últimos anos de vida dele. Ele relatou que nessas várias incursões que ele fez, eles tinham um manual. Eles iam atualizando o manual à medida que... encontramos uma espécie nova que não está aqui. O que a gente tem de dados dela aqui? Cor, tamanho, comportamento, etéreo, não é? Isso, aquilo, ofensivo, não é? E tal. E colocava nesse arquivo. Ele falou que quando ele encerrou, perto ali da morte dele, esse livro contava com 57 espécies diferentes. E desses 57, tinham aproximadamente 20 que eram extremamente nocivas no contato com o ser humano. Eram espécies assim que, quando se tinha notícia de alguma queda com essas espécies, era para já ir com um contingente militar que o bicho ia pegar. 57. 20 eram hostis. É um número razoável, cara. Fala daí também, ó. Seu microfone não é sem fio, não? Não, o microfone não é sem fio, não. O microfone tá aqui. Esse que eu gosto. Esse lance pra mim faz sentido. Eu acho
que a Terra ela é visitada por um conglomerado de ETs. Eu acho que eles meio que deve ter tipo um acordo, que nem o ser humano faz, assim, né? Que faz um acordo de território. Ó, as espécies XYZ podem visitar tal parte do continente X, as outras tal espécies podem visitar tal parte do continente Y, e aí outras invadem porque não tem acordo, mas tem interesse. Agora, por que esse interesse... Esse acordo como é que é? Vou imaginar, a gente falou isso na live passada, o universo é infinito. Sim. Infinitos universos, infinitos Via Lácteas, infinitos... Rapidamente, um camarada aqui no chat chamado Tecnos mandou um beijo Tecnos, pra abraço, você. meu querido, tamo junto. Tamo Sim, junto. O universo é Ele gigante. é espectador das minhas vergonhas de Guile lá na minha live de Street Fighter. Hoje, cara, eu não tô ficando ruim de memória. O universo é infinito, tá falando. Isso. Pô, cara, o que tá acontecendo? É o horário, é a idade? Rapaz, tá difícil. Que isso? Difícil. Tá Tu começando não esquece a criança na escola, não? Não, isso aí eu não esqueço, não. Mas com o universo infinito, esse tanto de planetas, tanto de coisa aí, como é que funciona essa federação? Todo mundo é filiado nessa merda? Só a gente que não? Então, A gente é o único que tá do lado de fora da festa? Olha, recentemente eu tava vendo um vídeo desses do Paranormal Experience ou alguma coisa do tipo, um corte do Paranormal Experience. Eu não lembro exatamente onde foi, tá? Mas deve ter sido de lá. E teve um relato muito, muito breve que eu vi no corte e alugou um triplex na minha cabeça, que era sobre o ET de Varginha. Que supostamente um dos médicos, um dos soldados ali, teria ouvido mentalmente o ET de Varginha, Não sei essa história. né? Falando Sim. que nós não sabíamos o que éramos. Algo do tipo, né? Vocês não sabem o que são, tenho pena de vocês, algo assim. E isso alugou um triplex na minha cabeça mesmo, né? O cara supostamente ouviu o ET de Varginha. Independente se é verdade ou não, essa história por si, a possibilidade disso, alugou um triplex na minha mente. Sabe por quê? Por causa disso que eu acabei de falar. Por que caralhos eu acredito que os ETs vêm na Terra? Acredito que várias espécies vêm na Terra. Nos visitam, nos abduzem, nos tratam, nos curam, tem N coisas. Aí a questão é, independente se esse do ET de Varginha era verdade ou não, qual o interesse dessas dezenas de raças alienígenas, talvez centenas até, mas dezenas de raças alienígenas, nos visitarem? Alguma coisa nós temos, né? E esse que é o ponto. Alguma coisa nós, como seres vivos na Terra, temos. Porque eles abduzem vários tipos de seres vivos. Não só o ser humano. E é isso que me alugou no triplex, sabe? Tipo, será que existem ideias que nós, seres humanos, somos, sei lá, Deus de fato existe? De fato existe e ele deu a tal centelha divina pro ser humano, que é o livre-arbítrio, e os ETs não possuem o livre-arbítrio, eles querem extrair o livre-arbítrio do ser humano para eles terem. Um papo meio místico, religioso. O que o ser humano... Ou será que o ser humano é um laboratório e os ETs estão com algum problema genético e o ser humano é o trabalho genético deles? Você conhece a teoria do design inteligente? Conheço, mas para onde você vai caminhar eu não tenho a menor ideia. Segundo essa teoria aí... o beija-flor. O beija-flor é uma ave especializada com um bico adaptado para comer o néctar de uma determinada espécie de flor que tem o caule longo, o negócio dele de fertilização tá lá embaixo, junto com o pólen. Então só o beija-flor consegue comer aquele negócio, porque quando ele faz aquilo, fica pólen no bico dele, e quando ele vai picar outra flor lá, ele fertiliza outra flor. E o outro bicho consegue alcançar lá, só o beija-flor. É muito específico. Aquela planta existe porque o beija-flor existe. O beija-flor existe porque aquela planta existe. Um depende do outro. O beija-flor para poder comer e a planta para sobreviver e polinizar outras depende do beija-flor. Como que a natureza criou essa dependência? Não parece que alguém criou alguma coisa tão bem feita assim? Você para pensar no nosso corpo. A gente tem o aparelho digestivo, aparelho respiratório, aparelho circulatório, tem isso, aquilo, visão e tal. É uma coisa assim muito específica, muito bem feitinha.
Eu vou um pouquinho mais longe. O nosso universo, esse caos generalizado aí, espaço infinito, meteoro pra cá, buraco negro, raio gama e tal. E a Terra tá ali bonitinha no meio desse caos, inalterada, aspas, né? Que não tá tão inalterada assim. Há milhões de anos, sustentando a vida aqui, com o Sol na mesma posição, os outros planetas do nosso sistema solar servindo de escudo, a gente na distância certinha entre o Sol e tal. Eu acho tudo muito perfeitinho para ser obra do caos. Então. Deus, não sei, mas calma, deixa eu terminar. Você não acha que a Terra, de repente, é um laboratório de ciências gigantão do universo e todo mundo traz algum tipo de experimento pra cá e testa? A gente é um deles, cachorro é outro, gato é outro, camelo é outro, polvo é outro. Vamos lá. Vou puxar a cartola da ciência. Por favor. Um dos problemas de design Charles inteligente... Darwin? Não, calma. Um dos problemas do design inteligente é que ele é simplista para algo que não é tão simples e ele é complexo para algo que não é tão complexo. Vamos lá. Quando você vai falar sobre várias espécies vindas de vários lugares do universo, com origens diferentes, de planetas diferentes, isso no DNA isso é meio que desmontado. Por quê? Porque dá para retroceder o DNA lá pro início. Entendeu? Pro início, assim. E ver que tem um ponto de origem comum de todo mundo. Exatamente. Então, se o planeta Terra fosse o caos onde cada espécie trouxesse algo, a não ser... Aí eu vou longe. Aqui, cara, eu vou te interromper antes de começar. Calma aí. Aí, a não ser... A Terra tiver uma receita de bolo e cada um coloca um ingrediente diferente ali pra ver como é que o bolo fica. Então, calma. A não ser... Aí eu vou mais longe que você, então. A não ser que, independente do lugar do universo... Aí agora eu vou longe pra um caralho. A não ser que, independente de qualquer lugar do universo, todas as formas de vida têm o mesmo DNA a partir do mesmo DNA. Isso é, todas são feitas de carbono, água, tal. Aí, independente se nasceu na Terra ou nasceu na puta que pariu de Alpha Centauro, vai ter um DNA semelhante. E aí, tudo bem. Cada um pode trazer de vários lugares do universo. Alguém. De quem? Quem que é esse DNA primordial? Esse DNA que serve de base pro bolo? Então. De quem que é a receita de bolo sem sabor? Vamos imaginar isso tudo um bolo. É um bolo comum. Mas aí, alguém quer fazer um bolo de chocolate? É receita de chocolate, isso e aquilo. Alguém quer fazer um de banana? A banana passa com isso. Então, entendeu? Então cada um coloca o seu ingrediente naquela receita básica. Eu gosto da parada do design inteligente, que é falar assim, porra, quem vai colocar o... Que design inteligente é esse que coloca o playground onde se joga o lixo fora, sabe? Porra, design inteligente. Design muito inteligente. Você coloca o órgão reprodutor do lado de onde excreta, sabe? Mas os dois são órgãos excretores. Um é de material genético, o outro é de dejeto. Pois é, né? Funciona completamente diferente. É igual elevador de serviço e elevador social. Então um perto do outro, um do lado do outro, meu amigo. É, mais ou menos, né? Mais ou menos. Vai depender do prédio. Vai depender do prédio. O design inteligente. Por que eu tenho que botar duas portas de serviço? Bota uma perto da outra que faz um puxadinho. É isso. Isso é muito... design inteligente. Esse é o ponto, pegar. Isso não é tão inteligente assim, né? Sim. Você pode dizer que é porque tu tá forçando, mas não é tão inteligente. Isso é muito mais... Isso é muito mais por... o que você acabou de dizer, põe um perto do outro que é mais rápido. Isso é muito mais sobre... redução de custo de energia e de eficiência energética do que de design inteligente, pô. Nem tudo que é mais inteligente é mais eficiente. Não vê o caso. Não vê o caso. Eu acho... Não, mas, Jacaúna, eu acho que as coisas, elas são muito, muito certinhas. Então. Quando não deviam ser. Agora, o caos que é isso aí tudo, e tá tudo tão certinho. Vamos lá. Assim. Agora a história de por que a Terra é perfeitamente na distância, se ela fosse tal, mais perto, mais longe. Não dá... Isso aí é o argumento muito interessante, só que é o argumento da existência. Sabe por quê? Se não fosse exatamente assim, nós não estaríamos aqui pensando nisso. Logo... Exato. Aí meu ponto. Logo, será que não ser esquema... assim... Logo, não ser assim não prova que é assim porque é um design inteligente. Só é assim porque deu sorte. Deixa eu pensar. A gente tem um Sol... A gente está na distância certa. Tem outros planetas que estão girando em torno desse Sol. E esses planetas, eles servem de escudo e de defesa pra gente. A gente é o único ali do sistema solar. Então tudo isso que tá... Quando a gente fala assim, porque o homem não é o centro do universo. Mas se você for parar pra pensar,
Parece que é. Porque tudo gira em volta ali pra deixar a Terra protegida e ela existindo. PH, tu Novamente. tá tirando isso de onde, PH? Cara, do que existe! Não, do que existe! A tua frase não está incorreta por si. Ela está incorreta pelo momento. Não, eu tô falando o seguinte que... Sabe por quê? Não. PH, sabe por quê? A Terra tem a história atual dos últimos, sei lá, 1 milhão de anos da Terra é calma. Dos últimos 10 milhões de anos da Terra é uma história calma. Quando a gente tá falando da história do universo, a Terra foi sempre um caos. De meteoro aí, mas esse que é o ponto. O sistema solar demorou bilhões de anos para se organizar. E aí, no momento que ele se organiza, a gente está aqui. Aí a gente olha e fala assim, porra, isso aqui é design inteligente, porque está perfeito para eu morar aqui. É o momento. Você tá vendo isso aqui atrás de mim? Aqui, ó, bem aqui atrás. Ali, ó. É um aquário. Sim. Um aquário. Quando você monta o aquário, você coloca água nova, pedra nova, tudo novo, você não pode colocar peixe, porque o aquário não tem biologia. Ele não tem como sustentar os peixes para colocar ali. Os peixes vão cagar e mijar e fazer o que for na água, vai criar amônia, a amônia vai matar os peixes. Você tem que colocar, dar condições ali do aquário, a gente fala amadurecer, que é criar biologia para fazer o ciclo do nitrogênio todo, transformar amônia em nitrato, o nitrato absorvido pelas plantas, que volta e tal, e fica um negócio estabilizado. Se você coloca algum peixe ali antes, ele vai morrer. Ele não vai sobreviver. A Terra passou por milhões de transformações porque ela estava nesse processo de amadurecimento para receber as formas de vida. Então, às vezes, passou bilhões de anos, mas bilhões de anos para a gente não é nada para eles. Na minha cabeça, a Terra existir, eu acho assim, uma obra do acaso muito grande ou interferência em alguma coisa maior. Não, então a gente pode chamar essa interferência maior de Deus? Então vamos lá. Então vai chamar Deus. Então, deixa eu só te fazer uma pergunta então. Na sua lógica, a Terra é uma obra de construção dos aliens. Não sei se dos aliens. Beleza. De alguma coisa. Porque ela foi construída muito certinha, muito perfeita, com tempo, com espaço. Não é muito certinha, muito certinha. Tá. Mas no geral, é isso. Sim, agora é porque as chances de dar merda aqui foram muito maiores que as chances de dar certo. Agora eu te pergunto, quem foi que organizou bonitinho o planeta de cada uma das espécies alien? Boa pergunta, eu não sei também, se soubesse me falar. Mas é isso que eu tô te falando. É isso que eu tô te falando. É isso que eu tô te falando. Se você... Tem um criador que fez vários, é isso que eu tô falando. Eu tenho 4 aquários aqui. É isso que eu tô te falando. Eu criei os 4, eu sou o deus dos 4 aquários. Se o Deus criou a Terra, criou outras terras. Mas é isso que eu tô te falando. Se você pegar o exemplo da Terra, por nós sermos muito específicos, certinhos entre aspas, e por isso parece que foi tudo feito propositalmente, você vai extrapolar isso para todas as espécies que a gente supõe que existe de aliens aqui, então todas elas deveriam ser colocadas também por alguém. Só que, supondo que isso aconteceu, vem aliens antes desses aliens. Sim. Logo... Quem que fez eles? Esse que é o ponto. Se você for nessa pegada, você não pode ir na pegada que existiu a vida surgiu sozinha. Toda a vida do universo, pela sua forma de pensar, surgiu do momento que alguma divindade quis que ela existisse. Sim, alguém foi lá e plantou a sementinha. Beleza, não é isso que eu tô querendo dizer, mas vamos supor para um momento que seja. E quem foi que plantou a primeira sementinha para esse cara, criador, aparecer e começar a fazer essa semeadura? Aí virou teosofia, aí já virou outra coisa. Mas se você for pela ideia religiosa, PH, Deus já estava aqui antes do universo ser criado. Ele que criou o universo, então ele não tem um antes e não tem um depois. Tem só Deus, mas aí já é um papo religioso. Ele veio da onde, então? Mas é esse o meu ponto, ele veio da onde? Esse que é o ponto, mas esse que é o ponto, Se parar pra pensar num universo infinito, é uma coisa assim inconcebível. Porque infinito nunca acaba. Tá, vai no espaço, vai no espaço, nunca acaba. Aí de repente, pum, acabou. Você bateu num paredão ali escuro. Não. É o fim do espaço. Não, o que tem depois desse paredão? Não, PH, esse que é o ponto. O universo é tudo, não tem um fora e não tem um dentro. Mas como... Cara, tá. Falando assim, eu entendo. O universo infinito tá sempre em expansão. Mas se for parar pra analisar friamente, é uma parada absurda de existir. É lógico que é absurdo, porque é uma coisa que nunca existe. Aliás, nunca acaba. É infinita. É que tecnicamente... Se é infinito, falar que só existe agente de vida aqui... que tecnicamente você tem que entender o seguinte, que a expansão do universo é a expansão dos elementos que estão saindo do suposto Big Bang e estão indo até lá.
Mas o até lá só quer dizer que não tinha nada. Quando o Big Bang... Nada o quê? É uma tela em branco? É o papel em branco? Não tem parede. Esse que é o ponto, não tem parede. Mas, não existe fora e dentro. Como é que eu posso dizer? Esses enigmas, assim, do universo, tá? Me buga. Porque, porra, o universo tá sempre em expansão e ele é infinito. Ele tá se expandindo por onde? Se você pega uma pedra e joga na água, as ondas vão se expandindo pela água. Se tiver o mar ali e a onda tiver força, ela vai o mar todo. Mas aí eu te explico. Dependendo da força. Mas agora eu te explico por que você tá perguntando. Não, é fácil essa explicação. Essa eu sei que é fácil. Qual é, então? Agora, me fala agora se você joga uma pedra no ar e as ondas vão continuar indo pra sempre. É a mesma coisa de um mar infinito. Vai no mar. O mar nunca acaba. Aí, PH. Aí você tá fazendo uma pergunta de fronteira da ciência. Qual é a fronteira da ciência? Que em algum momento vai dar o Big Crunch. Isso é, o universo vai... A expansão do universo vai desacelerar, e a partir do momento que ela desacelerar, ela vai voltar. Tá. Aí vai voltar como? É igual a maré voltando. Vai ficar o quê? Um branco? Não, papel branco atrás do universo? Esse que é o ponto. Não começou a voltar ainda, então não se sabe. Mas, Jacaúna, você entendeu o meu questionamento? Isso tá expandindo pra onde?